Vânia, Oi, Ana Paula, pode falar. nada a ver com aula, mas uma vista que mesmo a aula, a conexão caindo a cada 40 minutos, eu ainda prefiro. É, Que essa semana eu acompanhei algumas oficinas. Ai, não gostei muito daquele aplicativo, não. as oficinas já estão sendo pelo É, aplicativo novo. é isso, a tela, porque assim, eu acompanho no celular. Fica menor ainda, aquele tanto de quadradinho, sabe? Ai, ainda a visão não ajuda muito. Então, eu preciso até ver isso, viu, Ana Paula? Quando que a gente vai começar a usar o aplicativo novo? Vai, então você também vai usar. Ai, Bom, meu Deus. a franqueadora, né, falou que... Mas vai ter algumas vantagens, tá? Me parece que Hum, vocês vão receber lembretes. A única parte, assim, ruim, pelo que eu tô vendo do aplicativo, é que, por exemplo, não assisti a aula hoje, né? Por algum motivo, né? Não consegui entrar para assistir. Eu tenho só 24 horas para entrar e assistir, senão eu vou ter falta. Eu preciso entrar, assistir e responder as questões. Que antes a gente tinha um prazinho maior, né? Agora sim. não, vai ser só 24 horas. Então ele vai ter um tempo ali de duração no ar. Vai. Hum, Aí, ai, a gente não vai mais conseguir ter essa autonomia que a gente tem hoje, né? Então, aí vocês vão ficar hum. um pouquinho mais reduzidas. Aí, passou essas 24 horas, aí não vai ter mais o que eu possa fazer. Eles vão travar o sistema lá no início Então mesmo. vai ser assim, mais difícil até para vocês, né? Vocês vão ficar mais, como diz, apertado de costura, né? Já vai ter que dar aula, já mandar o questionário, né? Até para vocês vai ficar Vai mais mudar um corrido. pouquinho. Mas por que essa mudança? É para unificar. É igual eu falei, assim, vai ser, no começo, né, tudo que é novo a gente estranha um pouquinho, mas vai ser ruim nesse aspecto, mas vai ser muito bom porque a gente vai poder acompanhar melhor vocês. A parte de colocar presença, de ver assim, ah, fulano entrou, fulano não entrou, vai ser tudo automatizado agora. Vocês respondendo as questões já vai também gerar tudo automático. Vai ficar mais fácil. O difícil vai ser um pouquinho no começo, mas depois vai ser muito E- bom. Então, porque, tipo assim, igual hoje. Hoje eu entro 10h30, né, para trabalhar. E Aham. lá não tem como eu responder essas questões. Como que eu vou ficar no celular cuidando? Uhum. Não, mas aí você tem Entendeu? 24 horas, você tem até de noite até no outro dia, né? A questão é se você vai ter um dia para entrar e Então, responder. tipo assim, ó, eu trabalho 24 por 24. Ixi, não, aí vai ficar complicado. Complicado. Por quê? É igual, eu tô aqui, eu vou entrar hoje 10h30, mas a minha colega fica lá até 10h30 para mim, e eu fico no domingo até 10h30 para poder cobrir o que ela ficou para mim, entendeu? Aham, entendi. Aí a gente vai ter que ver como que vai ficar, viu, Joana? Mas assim, como nós ainda vamos entrar com esse sistema, a gente vai se adequando ainda, tá? Eu falo, Eu acho esse melhor. então, e no Tudo que começo é bom muda, né? é que a gente já está habituado, mas, Toda mudança gera um desconforto também, né? É, mas vocês vão ver que a gente vai se adequando. Vocês vão aprender, né? Eu também vou aprender, vocês vão aprender também. E qualquer dificuldade a gente vai conversando, né? Vocês têm meu WhatsApp, falam assim, ó, Tavane, não estou conseguindo acessar. Ó, então vamos ver o que que a gente pode fazer aí para facilitar para vocês, tá? É. Vai ter também as aulas no YouTube da mesma forma. Então algumas coisas vão continuar, vão facilitar sim, tá? Então vamos lá, dona Edvanilda, seja bem-vinda. Agora a senhora está me ouvindo?
sei se ela está me ouvindo. Eu acho que tá. Gente, se alguém não estiver me ouvindo, aperta na tela do celular embaixo, tem um microfone. Vai estar escrito ativar ou conectar áudio. Aí é só apertar esse daí, vocês vão começar a me ouvir, tá? Pronto, vamos lá então, meninas. Então, a gente estava vendo a parte de facilitadores, né? Que essa é a função de vocês. Vocês são facilitadores. Então, quando eu falo em idosos, alguns psicólogos, isso aqui não é divisão minha, são os psicólogos que falam, que a velhice, ela pode ser dividida em duas etapas. A velhice inicial e a velhice avançada. A velhice inicial, ela vai ali dos 65 aos 75, tá? E a segunda, ela vai dos 75 em diante. Por que que existe essa divisão? Porque a primeira etapa, a gente observa que os idosos, na velhice avançada, né, que é dos 75 em diante, a gente já observa que algumas doenças, elas passam a incapacitar esses idosos. Então, a gente vê um declínio, ou seja, uma diminuição da capacidade física, capacidade motora, ou seja, de movimentar, além de perdas degenerativas de memória. Então, a partir dos 75, a gente observa isso de uma forma mais intensa, tá? Lembrando que isso pode variar de acordo com cada indivíduo, tá? É uma classificação geral. Aí eu tenho certeza, sempre que a gente fala nessas classificações, alguém fala assim, ai, mas a minha mãe com 60 anos já está de cama, ou, mas eu tenho uma avó que está com 85 anos e está ótima. Essas variações acontecem, tá? A gente fala no geral. Quando a gente pega a média, a gente observa essa relação, tá? E quando eu falo em envelhecimento, a cultura em que a gente vive vai influenciar muito esse aspecto, né? De como que a pessoa se percebe idosa, quais são os sentimentos dos idosos. Por quê? Em países orientais, ou seja, lá no Japão, Índia, China, lá no Oriente, o que que a gente observa? Os idosos, eles têm um papel central nas famílias, né? Eles são extremamente respeitados, eles continuam sendo chefes de família, a palavra deles continua sendo lei, e isso, por ter essa importância muito grande, né? As famílias, elas já vivem muito juntas, né? As pessoas se casam e continuam morando na casa dos pais. Então, a gente observa que isso tem uma relação também com longevidade, né? A pessoa, ela pode ser uma pessoa idosa, mas ela ainda se sente muito respeitada, ela não se sente ultrapassada, porque ela continua sendo o centro da família. Mas nós vivemos nessa cultura? Não, infelizmente não. O que a gente observa a nossa cultura é ocidental, ou seja, a gente segue a cultura muito voltada para o que a Europa e os Estados Unidos ditam que é certo, né? Então, nos países ocidentais, que é Europa, Estados Unidos, África e América Latina, né? O que eles prezam? A juventude. A gente preza muito ser jovem. Então, a gente, quando fala assim, ai, fulano está envelhecendo, aquilo aterroriza a pessoa, né? A pessoa vê o envelhecer como perda de qualidade da beleza, perda de vigor, perda de agilidade, né? Perca da agilidade. Então, o envelhecer para a gente é muito triste. A gente não vê como algo bom, né? A cultura nossa preza o quê?
a juventude. Se vocês forem ver propagandas na TV, o que que tem? Pessoas jovens. Padrões de beleza, são os jovens, né? Até mesmo os artistas, a partir de uma certa idade, eles já vão sumindo, né? A gente vai parando de ver. Por quê? Preza a juventude. E isso é muito ruim para a pessoa idosa. Por quê? Porque a gente vê que como a gente preza muito nessa cultura da juventude, quando a pessoa ela fica mais velha, ela fala: minha vida acabou, eu não sou mais produtivo, eu não sou mais ágil, os meus filhos não me respeitam mais. Então, a gente observa o quê? Uma taxa de suicídio muito grande nas pessoas acima de 65 anos. Esse suicídio pode vir muitas vezes através de uso de medicação exagerada, tá? Então, eles usam essas medicações para fazer isso. Por quê? Porque perdeu o objetivo de vida. E isso é muito triste, tá? A gente sabe que com a velhice vão haver, sim, mudanças ruins, né? A própria parte bioquímica da pessoa muda, tá? A gente sabe que envelhece, principalmente para as mulheres, né? Taxa hormonal muda, meninas. Isso é natural e traz, infelizmente, algumas mudanças desfavoráveis, né? A gente vê que colágeno diminui, infelizmente isso acontece. Ocorre perda de cabelo, isso vem mesmo. E várias outras coisas que a taxa hormonal vai influenciar. Porém, não é porque a gente passa por essas mudanças, né, que não são agradáveis, que a gente deixou de ser útil. Não é isso, né? Graças a Deus está vindo aí uma vertente tentando desmistificar isso, mostrar que existe vida, sim, depois da menopausa, existe vida depois dos 60, existem agora produtos de beleza, né, para os 50 a mais, né? Tá vindo aí esse movimento para trabalhar isso, porque não é porque uma pessoa tá idosa, né, ela é caracterizada como idosa, ela tem 50 anos ou mais de 60, que acabou a vida dela, ela não é mais produtiva. Sim, ela continua sendo produtiva. Porém, muitos termos são caracterizados, né, com os idosos, são termos pejorativos, né? Quais são esses termos? A gente fala assim, a pessoa quando chega na terceira idade, ela fica mais lenta, ranzinza, não ouve direito, fica senil, tem pessoas que falam que é incompetente. Então, tudo isso vai trazendo o quê? Sentimentos de inutilidade para a pessoa idosa. Ai, mas eu tô lenta. Realmente, né? A pessoa ela fica mais impaciente. Falar que ela está incompetente porque ela está mais lenta. Tudo isso são coisas que são termos pejorativos, né? Termos que vão depreciar essa pessoa idosa, que faz ela se sentir mal, faz ela se sentir inútil. Se eu não tenho utilidade, para que eu vou continuar vivendo? Olha como uma coisa vai linkando na outra, né? E isso é prejudicial. Então a gente vê o quê? Quando a pessoa fica mais velha, quais são algumas coisas que naturalmente vão acontecendo? Processos de algumas capacidades, como ver, ouvir, vão diminuir mesmo, isso é natural. Perda de paladar, alguns idosos vão perdendo, por isso que algumas pessoas, alguns idosos vão vão comer menos, né? A gente observa que alguns idosos vão perdendo o apetite, né? Não é porque a comida não está gostosa, alguns vão falar isso, mas é porque eles têm mesmo naturalmente essa perda de paladar.
tá? Eles têm algumas dificuldades, às vezes, na área de comunicação, na parte de se locomover. Então, tudo isso é natural da terceira idade. E a gente soma com isso, meninas, uma coisa que a gente tem observado, que é um movimento que eu acho muito prejudicial. O quê? Hoje a gente está numa fase que a tecnologia faz parte da nossa vida, né? Nossa aula, por exemplo, ela é toda digital, vocês respondem as perguntas por meio de digitais. Aí você mostra isso para uma pessoa idosa, a pessoa idosa não sabe fazer. Ela não foi ensinada a fazer isso. E quem sabe fazer? Os mais jovens. Você põe na mão de uma criança de 5 anos, elas dominam isso com uma facilidade que põe nós todas no chinelo. Aí o que que a pessoa fala? Ai, o meu avô não sabe fazer. Meu avô, porque ele não sabe mexer na internet, ele está ultrapassado. Meu avô, porque ele não sabe pegar um Uber, ele não vai conseguir se locomover. Porque ele não sabe pedir comida no aplicativo, ele não sabe nem pedir comida. A pessoa vai, a tecnologia, ela vai, infelizmente, é outra coisa que vai colocando o idoso para baixo, né? Porque alguns não conseguem fazer. Os jovens, muitos jovens não têm paciência para ensinar, né? Então, às vezes o papel da gente é até mesmo isso, dona Maria, vamos hoje aprender a pedir comida no aplicativo, né? Algumas têm lá o seu celular, o seu smartphone, né? Que é esses celulares que tem a tela assim. Vamos lá, dona Maria, vamos instalar o iFood, vamos aprender a pedir comida. Algum dia aí que a senhora, o filho da senhora não puder vir, acontecer algum imprevisto, pode acontecer. A senhora precisa aí conseguir pedir uma comida. Vamos fazer o teste hoje? E ir ensinando. E quando um idoso aprende isso, gente, ele ganha alma nova. Consegui pedir o carro por aplicativo para me levar no baile à noite, né? Não agora, porque agora não pode. Mas consegui pedir um Uber para ir no mercado, para ir e voltar. Porque eu consigo ir, mas voltar com a compra para mim é difícil. Então, essas autonomias faz ele se sentir capaz. Ele sentir que ele ainda está conseguindo ter autonomia e que ele é capaz, tá? Outra coisa também, que infelizmente vai afetar eles, é habilidades motoras, né? Principalmente relacionados com força e agilidade, né? Então, vai mesmo ficando mais limitado com o passar do tempo. Mas não é porque um idoso ele vai perder a agilidade, ou seja, ele não vai conseguir limpar a casa com a mesma velocidade que ele fazia antes, que ele não vai poder limpar a casa. E o que pode ajudar ele a não perder a agilidade? Exercícios físicos, atividades físicas, vão ajudar a manter a capacidade desse idoso, tá? A gente observa, por exemplo, idosos com 60 anos ou mais que têm esse hábito, né, de ir na academia, de fazer atividades físicas, são extremamente ativos. Então, depende do quê? Do estímulo. A gente falou muito sobre estímulo lá com as crianças, né? Eu preciso estimular a ler, eu preciso estimular a fazer atividade, eu preciso estimular a falar, eu preciso estimular várias coisas. Idosos também precisam de estímulo, gente. Precisa de estímulo para aprender coisas novas, mexer no celular, pedir as coisas no aplicativo, e precisa de estímulo para se movimentar, para se manter ativo. Porque quais são as duas limitações que eles podem ter? A gente fala que os idosos passam por 2 declínios, 2 habilidades que eles perdem: sensorial e motora. O que é a parte sensorial que ele vai perdendo? Que ele para
passa a não se lembrar de pessoas, de nomes, onde ele deixou certos objetos, se fez ou não as refeições. E a perda de memória na pessoa idosa é muito comum. A gente tem perda de memória, né? Imagina o idoso. Então, isso é comum, tá? Essa perda sensorial. Fez a refeição, não lembra se fez ou não, né? Não lembra o nome do filho. Essas perdas de memória são recorrentes. E quais são as perdas motoras? A gente observa que o idoso começa a deixar os objetos cair da mão, não consegue se alimentar sozinho, não consegue se locomover sem ajuda, ele começa a tropeçar muito ao andar. Isso são características do envelhecimento. Eu não sei se vocês vão se lembrar, há alguns anos o Fantástico fez, na verdade tem uns bons anos, o Fantástico fez uma reportagem falando como que para o jovem entender como que o idoso se sente. Ele colocou pesos na mão, pesos nos pés, colocou uma venda dificultando a visão e uma luva para ele entender a perda tátil que o idoso sente. Eu lembro, Falou vi para essa reportagem. esse jovem passar o dia todo com todos aqueles pesos, aquela venda e aquela luva. Com isso, ele ia entender como é a vida do idoso, as dificuldades que o idoso sente. E foi super interessante porque você vê essas perdas motoras, né? Dificuldade de pegar o objeto. Põe uma luva de limpeza e vai pegar um copo e tenta comer com aquela luva. É essa dificuldade que o idoso sente. Então, às vezes, ele não consegue mesmo pegar um garfo e ter a destreza. Será que se eu trocar esse garfo por uma colher melhora? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o idoso, por conta da artrite, da artrose, não consegue ter mais esse movimento de pinça. Será então que eu preciso comprar aqueles abraçadores de mão que encaixa a colher para ele conseguir comer, que ele não precisa dobrar a mão? Às vezes isso vai facilitar. E ele continua tendo a autonomia dele, continua tendo a independência dele. Não precisa de eu ir lá como cuidadora, colocar a comida na boca dele, para ele se sentir pior porque ele não está dando conta. Então, a gente tem mecanismos, tá? Então, meninas, fica o incentivo, tá? Quais atividades eu posso estimular o meu idoso a fazer? Vai depender de como ele tá, da capacidade que ele tá. Então, se ele tá muito bem, ele pode fazer ciclismo. Se às vezes ele não tá tão bem assim, vamos optar por uma caminhada, pode ser até mesmo em volta do quarteirão. Ah, não, ele não tá mais conseguindo nem andar direito. Ele começa a andar e tropeça. Ah, vamos tentar optar então por uma hidroginástica, né? Porque na hidroginástica a água ajuda, não vai causar atrito nas articulações. Ah, nem isso ele está conseguindo. Então vamos fazer uma terapia, um pilates, alguma coisa mais leve, mas que ele se movimente, tá? Porque quanto mais eu movimento ele, mais vai demorar para essas limitações da idade ir chegando, tá? Eu consigo retardar esses processos. Então, quais são as atividades? Aqui a gente vai para o passo a passo de vocês. O que vocês vão fazer? Né? O que vocês vão incentivar? Primeira coisa, manter esse idoso ativo, tá? Vocês não vão assumir atividades que ele pode fazer sozinho, tá? Escolher a roupa, se vestir, tomar banho, escovar os dentes. Se ele pode fazer isso, gente, deixa ele fazer. E aqui uma palavra de cautela para quem cuida de familiares. Ah, minha mãe tá lúcida. Oh, deixa ela escolher a roupa que ela quer vestir, né? Às vezes a gente quer facilitar, não, já vou deixar a roupa aqui em cima, dobradinha, que é só ela vestir. Mas ela escolheu? É a roupa que ela quer usar?
deixa lá para ela escolher, gente. Não tira essa autonomia dela. Porque às vezes a gente vai deixando tudo tão automático. Que neurônio ela está usando? Que raciocínio ela está tendo que usar para escolher a roupa, para tomar banho? Nenhum. O que não usa, atrofia. Então, se ela pode fazer sozinha, deixa ela fazer sozinha, tá? Outra coisa que é bom a gente incentivar, cultivar hábitos de leitura, tá? Aqui traz, o livro de vocês traz algumas dicas, né? Lê o jornal, se a pessoa gosta, lê revista, lê livros. Principalmente as pessoas idosas, algumas são muito devotas. Então, lê a Bíblia, incentive ela a fazer isso. Se às vezes, por conta da doença, ela tem alguma limitação, se ofereça para virar a página, arrumar algum suporte para colocar esse livro, essa revista. E se ela não consegue ler sozinha, né, por conta da visão que vai ficando limitada, leia para ela, tá? O ouvir, isso vai ajudando ela a não atrofiar, tá? Adquirir conhecimento, a leitura, gente, é essencial, tá? A gente nunca deve subestimar essa capacidade. Terceiro ponto, colocar música ambiente, tá? Sempre. Por que que a gente fala colocar música ambiente? Porque essa música, uma música que agrada, que o idoso goste, vai trazer o quê? Vai estimular a memória. Traz lembranças da juventude. Às vezes você fala assim, Dona Maria, o que que a senhora gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir as músicas que eu ouvia na minha juventude. Geralmente eles vão falar algum tipo de música que eles ouviam, seja na juventude, na infância, né, quando ele trabalhava, as festas que ele iam. E aí você coloca essa música bem baixinha de fundo. A pessoa começa a ouvir aquilo, de repente ela vai começar a falar assim: eu lembro dessa música quando eu ia para o baile, paquerar os mocinhos e ser cortejada, ou, sabe, vai trazendo lembranças. Então, colocar essa música ambiente é boa para a gente estimular a memória dessa pessoa, tá? Então, isso é muito essencial. Eu vou estar trabalhando a parte cognitiva dela. O que mais que eu posso fazer para o idoso? Levar ele para caminhar, passear, tomar sol, fazer algum tipo de atividade física, tá? Lembrando que essa atividade tem que estar dentro das possibilidades. Se o médico falou, toma cuidado, às vezes a pessoa teve um infarto, né? Ela tem que tomar muito cuidado. Então, nem que seja para tomar um sol, vamos lá na varanda, tomar um sol, ou vamos lá na rua, aproveitar esse horário que o sol está aqui, batendo na porta da casa da senhora. Vamos entrar, vamos fazer isso? Então, incentive a fazer isso, tá? Deixa eu só deixar a Regina entrar. O que mais que eu preciso fazer? Que eu, como cuidadora, preciso incentivar e preciso me monitorar muito, que é uma tendência nossa também fazer isso. O idoso, às vezes, ele tem o tempo dele, né? A gente viu que algumas limitações com a idade vêm, ele precisa do tempo dele para fazer as coisas. O que é uma tendência nossa? Se o médico ou fisioterapeuta começa a perguntar alguma coisa, ou o filho pergunta alguma coisa para o pai, o que a gente faz? Responder pelo idoso ou falar por ele, como se ele não tivesse presente. Fala assim, chega o filho, pai, o que o senhor quer comer? Aí o cuidador fala, ele gosta de quando eu faço isso, né? A gente tem que evitar isso, gente. Mesmo que demore para ele responder, dê tempo para ele, tá? Deixa as coisas acontecerem no tempo dele. Não tente acelerar ele, nem entrar na conversa. Dê tempo para ele
responder, tá? Para ele formular frases. Se a gente começa a responder pelo idoso, ele vai entendendo, ele vai perdendo até mesmo essa capacidade, tá? Lembrem-se, tudo que eu não estimulo, tudo que eu não faço, atrofia, certo? Então, não percam, não deixe que o idoso perca essa capacidade. A última, o último ponto desse slide, eu acho interessante porque ele estimula na gente uma parte muito sensível, né? Estimula a nossa sensibilidade como cuidador, que é o quê? Identificar os interesses do idoso e disponibilizar momentos do dia em que ele possa manter contato com as suas preferências. O que é isso? Então, eu tenho um idoso que ele gosta de fazer crochê, uma idosa que gosta de fazer crochê. Então, vou arrumar uma agulha, os negócios lá necessários para que ela faça esse crochê. Olha, eu tenho um idoso que ele gosta de mexer no jardim. Então, vou separar um tempo para ela ir lá e mexer no jardim. Gosta de cozinhar. Tem uma idosa que ama cozinhar, foi cozinheira a vida inteira, cozinhou para a família. Olha, então eu vou separar um tempo onde eu vou acompanhar. Às vezes ela não tem mais a destreza, né? Tá tremendo, tá com algumas limitações, então eu vou auxiliar ela, mas separar um tempinho do dia para ela conseguir fazer o que dá prazer para ela, o que ela gosta. Isso é muito importante, tá, meninas? Para que ela continue tendo prazer na vida. A gente viu que o suicídio é muito comum nessa idade. Então, vou fazer coisas para que essa pessoa tenha prazer na vida, tá? E habilidades intelectuais também precisam ser trabalhadas. Então, quando eu falo em perda de memória, meninas, fica aqui para vocês a importância da gente ter empatia. O que é a empatia? É sentir com o coração do outro, é se colocar no lugar do outro. Então, tente entender o momento que esse idoso está passando. Entenda que ele se sente muitas vezes impotente, porque ele não consegue realizar suas tarefas sozinhas mais. Ele se sente muito triste por depender de outras pessoas, né? Uma pessoa que foi independente a vida toda, agora está dependente, ele se sente mal por conta disso. Às vezes ele está até mesmo deprimido, e a depressão dele vem de todas essas limitações que ele está passando. Às vezes uma pessoa que comeu doce a vida inteira, agora está diabético, está com pressão alta, nem a comida que ele gostava tanto ele pode comer do jeito que ele comia antes. Outra coisa que afeta muito, a morte do marido ou da esposa. Isso afeta demais. A gente vê que algumas pessoas, depois que perde o cônjuge, fica mais doente, fica limitado. Então, isso também é algo que vem com a idade, né? Perda de parentes ou amigos próximos, isso vai afetando também. A pessoa passa a perder referências, né? Então, olha, tinha uma época em que eu encontrava com os meus amigos e eles falavam, fulano teve filho, fulano casou, fulana, né, casou de novo. Tem uma fase da vida em que eles se encontram e falam, fulano morreu, fulano tá doente, fulano tá mal. Isso afeta demais o psicológico da pessoa. Então, tem empatia que ele tá numa fase difícil. E, por fim, ele tem reações da medicação. Então, tudo isso vai afetar a parte cognitiva dele também, tá? O que é essa parte cognitiva que eu tô falando? Essa tabela aqui vocês vão encontrar no livro, tá? São duas tabelas, que é a primeira, dificuldades de memória, tá? Quais são alguns pontos que eu preciso ficar atento? Então, isso aqui eu vou passar de tarefa para vocês, tá? Para vocês lerem. Qual é o ponto que eu preciso estar atento? Se o meu paciente está demonstrando alguma dessas características, o que eu preciso fazer? Tá aí embaixo as dicas. Criar uma rotina com horários, otimizar o ambiente dele.
né? Deixar tudo ali, por exemplo, se ele vai escovar os dentes, chegou a hora, ó, ele almoçou, já vou deixar ali no jeito a escova, a pasta, para ele se lembrar, né? Às vezes ele termina de almoçar, vai no banheiro, ele já vê, fala, ó, preciso escovar os dentes. Deixar dicas para que ele não fique com essas dificuldades, tá? Para tentar solucionar. Outra coisa que é mais triste, a demência. O que a gente vê como a demência? O que eu observo que é um sinal disso? Quando o idoso começa a ter dificuldade de terminar a palavra, ele demonstra que não compreende o que a outra pessoa está falando, ele tem dificuldades de ler o que ele mesmo escreveu, né? Dificuldade de escrever, dificuldade de ler o que ele mesmo escreveu. Ele não consegue manter uma conversa e ignora o que as outras pessoas falam. Ele começa uma frase, para no meio, ele fala coisas sem sentido, e às vezes até mesmo fala sozinho. Isso pode ser um sinal de demência, tá? Nesses casos, o que eu posso fazer? Primeiro, gente, se eu observo que o meu paciente está tendo essas características, eu preciso levar ele ao médico. O que eu preciso fazer também? Falar de forma pausada, utilizar frases curtas, tá? Dar dicas. Às vezes acontece muito dele não se lembrar quem é o neto, quem é o filho. Então, se eu estou falando com ele sobre o filho dele, dê dicas. Fala assim, o Carlinho, seu neto, o Joãozinho, seu filho, a Jaqueline, que é a sua filha, teve aqui, ligou para a senhora querendo saber como é que a senhora tá? E mesmo que a pessoa apresente tudo isso, meninas, sempre fale com o idoso de modo gentil, de maneira gentil, tá? E procure compreender os sentimentos e emoções que ele está passando, que ele está querendo transmitir, tá bom? Então, essas características, essas duas tabelas, eu vou passar para vocês lerem aí no livro de vocês, tá bom? Então, inteligência fluida. Então, o que eu passo para vocês, gente? O último slide aí para vocês entenderem que o idoso, por mais que ele tenha perdas de memória, ele vai ter também algumas habilidades, tá? Então, a gente tem que treinar e estimular essas habilidades que ele não perdeu, tá bom? Fiquem com isso em mente. A terceira idade não é uma fase só de perdas, também de ganhos, né? Tenho certeza que a maioria de nós aqui hoje não queria voltar aos 18 anos, né? Aquela fase de inseguranças, que a gente é levado pela opinião do outro. Então, a idade traz sabedorias, né? Então, foquem nessa sabedoria que a gente adquiriu e que o idoso tem muito mais que a gente, tá bom? Meninas, essa é a nossa aula de hoje. Em menos de um minuto a nossa aula vai cair, né? Nesse período a gente